Chegamos, que coisa bem boa. Coisa bem boa conversar com uma gaúcha, tomando um chimarrão. Esse aqui é o Viagem ao Centro da Tela. Hoje com uma convidada muito especial, a Kalu, direto do Japão. Eu já quero te perguntar, Kalu, como foi os 10 anos de Japão, agora dia 16 de fevereiro? Sim, nossa, passou muito rápido. Tem muita história, muita coisa que eu mudei totalmente, né? São 10 anos morando aqui no Japão e realmente eu não tenho nem como explicar. A Carol que chegou e a Carol que está morando aqui agora. São pessoas, né, diferentes, até mesmo agora eu me chamo Kalu, antigamente era Carol no Brasil, mas aqui com os japoneses, né, me chamando, eu já mudei para Kalu, que fica mais fácil. Que Então, legal! sim, Kalu é para facilitar a pronúncia do japonês, isso? também é Também? porque meu nome é Carolina, né? Então, o meu nome no Japão é Carolina. E aí fica muito comprido, tipo, eles não conseguem, aí eles me chamam de Karu-chan. Caro-chan. E aí eu mudei para Calu, que também é o nome, né? Eu recebi o meu nome Carolina por causa da minha bisavó. E todos a conheciam como Calu. E aí eu tava precisando de um nome na internet, assim, aí eu falei, não, vou voltar para Para Calu, Kalu. que fica mais fácil, e eu gosto bastante. Que demais, que demais. Ó, o início do nosso papo aqui, antes nos bastidores aqui, tu já falou que tu vai desmistificar várias coisas aí do Japão. Então, ó, antes da gente começar, eu quero mandar um abraço para os nossos dois parceiros, que é a Rá Personalizados, lá do Nordeste, e também a Tribos Ecoturismo. Muito obrigado a vocês dois, nossos parceiros aí. A gente vai saber algumas histórias, mas antes eu quero saber de ti o seguinte, onde é que tu nasceu? Já que tu cresceu, se tu sonhava em morar no Japão. Então, é uma história, eu vou resumir bem rápido, tá? Eu sou gaúcha de Jaguari, no Rio Grande do Sul, perto de Santiago, Santa Maria, e meu pai é militar. Então, eu nasci no Rio Grande do Sul e morei até os 5, 6 anos. E aí eu fui para Recife, eu cresci no Nordeste. Legal. E morei no Rio de Janeiro, Juiz de Fora, e depois fui para fazer uma pós em Buenos Aires e lá no curso de espanhol eu conheci um japonês. Isso já tem 15 anos atrás. Legal. E, bom, foi assim, eu não imaginava vir para o Japão, mas tem uma história muito engraçada, Vai. porque com 18 anos eu fiz uma tatuagem que é a Hello Kitty. E na época que eu fiz, eu não sabia que a Hello Kitty era japonesa. Então, Caraca, que coincidência. sim. E aí depois, quando eu encontrei o japonês que eu vi, descobri que a Sanrio é uma empresa japonesa. Fui no parque da Hello Kitty, Tu tem encontrei a foto Hello no Instagram, Kitty. inclusive. Sim, a gente viu foto. A minha guria me avisou aqui que tu tem foto no Instagram com a Hello Kitty. Nossa, foi emocionante. Eu praticamente chorei. Foi assim, encontrando a minha ídola. Que demais. Que demais. Então, tu não tinha nem ido visitar o Japão antes de morar aí. Não, eu visitei Ah, tu antes, veio, foi porque visitar. é, como né, eu conheci o meu ex-marido, a gente acabou recentemente se separando, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. A gente se conheceu na Argentina e foi aquele momento, tipo, o que a gente faz? Nós vamos morar no Brasil, vamos morar no Japão, e não rolou de morar no Brasil, aí ele veio, antes dele decidir vir morar no Japão, eu vim antes para. Fiquei 2 meses aqui viajando, conhecer a família, sabe? Tinha que Legal. apresentar, né? Encontrar os sogros, a família extremamente tradicional japonesa. Eu sou a primeira, como é que eu vou falar? Estrangeira na família, a primeira separação. Então, caguei a Caraca. família toda. Caraca, que demais. E aí, bom, Ah, como é que fala? Família tradicional japonesa, mas eu tenho um carinho muito grande pelos meus sogros, foram excepcionais comigo, sempre cuidaram de mim, assim, com muito carinho, e é mais ou menos essa história. Bom, Vamos lá, que tem bastante coisa. isso vai ser muito bom, porque tu viveu, então, toda essa tradição aí dentro, aí no Japão. A tradição japonesa, de verdade.
Sim, Mas antes, pode falar. eu vivo ainda porque eu trabalho num escritório japonês onde eu sou a única estrangeira. Então Sim. eu Caraca, que demais. só vivo com japoneses. Realmente e eu sou apaixonada, assim. É uma coisa que eu passei a gostar muito da cultura e das histórias, tudo aqui do Japão. Tem muita coisa para contar ainda. Vamos embora. E qual foi a primeira grande diferença que tu percebeu, assim, de cara? Bom, a primeira vez que eu vim para o Japão foi em 2010, dezembro de 2010, e eu tava com o Toshi, né, que é o meu ex-marido, em São Paulo, e aí eu achava São Paulo a cidade, né? Tipo, muito grande. Eu achava assim, gente, São Paulo é imenso, é super desenvolvido. E quando eu cheguei em Tóquio pela primeira vez, que eu desci do avião, eu desci do avião, o amigo dele levou a gente até o hotel, e aí eu não vi quase nada da cidade porque você chega morto, né? A viagem para o Japão, quem já fez, sabe o quão cansativa é, né? E eu Ah, cheguei a dormir no dia seguinte que eu levantei para tomar o café, eu estava perto de Akihabara, assim, sabe? Gente, é uma era cidade. tanta gente, Não. tanto prédio, tanto, tipo, eu fiquei, meu Deus do céu, São Paulo não é muito pequeno, tipo, tem muita gente no mundo, tem muita coisa no mundo. Foi muito É incrível, sempre, assim. tá, e como é que e funciona porque tudo é organizado? Ou tudo é muito lotado? Como é que é? Os dois. Os dois. Bom, primeiro sim, né? Obviamente o Japão, é um país, né, bem com 4 ilhas. Então, assim, se você ficar na ilha de Honshu, que é a ilha principal do Japão, tem muita concentração populacional, tem muita gente concentrada. Tóquio, Osaka, Kobe, né, Nagoya. Então, eu moro no sul do Japão, que é Fukuoka. É a quinta maior cidade do Japão, é uma cidade bem expressiva para a economia japonesa e também bem grande. Só que, assim, como você sai do centro, é muito mais fácil de se locomover, é muito mais tranquilo. Sabe? Tipo, fica muito mais simples de se locomover e não é tão lotado. Ah, E tudo é organizado porque os japoneses tem muito toque de organização, de uhum. fila. Ah, tem fotos de E Fukuoka. Fukuoka? Uhum. Sim, esse Buda gigante aí deitado, ele é um Nanzoin, ele é muito bonito. É um lugar especial aqui em Fukuoka, bem famoso. Ah, Se vocês procurarem, tem Itoshima, né? Itoshima é onde eu moro. Tem um tori, que é aquele portal assim branco. É um dos poucos portais brancos que tem no Japão. Se você tivesse falado, eu tinha preparado umas fotos também. Legal. pode mandar depois, não tem problema. Tá ótimo. E aí os japoneses são muito organizados. Todos eles já estão acostumados a fazer filas. Eles em convívio social, eles têm muito, né, tipo assim, bloquear as emoções. Você não pode se expressar muito emocionalmente. Porque as pessoas que se expressam muito emocionalmente em público, não é que eles não sintam, tá, gente? Ah, Mas em público, são os furiô, que são os Furiô. rebeldes. Ah, Isso. São os rebeldes, que são os yakuçás, né? A famosa máfia, ou então são o pessoal que. E aí a sociedade japonesa. Ih, a minha Alexa. É... Desculpa. ela fala, não te preocupa, não te preocupa. E aí, os yakuzás, né? Então, assim, eles são marginalizados, eles não ficam na sociedade principal. E aí eles são meio que separados. Estão Tem bastante. separados. Uhum. Então pode sentir, mas não pode. Mas em geral a alta sociedade não se expressa. Não, a sociedade. Aqui no Japão não tem muito alta sociedade, Tudo baixa é alta. sociedade. É muito classe média, né? É muito medianos. E mesmo as pessoas muito ricas, elas convivem com, sabe, com as pessoas médias. Não tem essa questão social tão forte como no Brasil, tá? E até mesmo os yakuza, os furiô, eles convivem, eles vão para restaurantes normais. Só que eles chegam causando, assim, eles Ah, falam entendi. alto. Assim, somos nós latinos aqui, que a Os gente latinos, tá.
liberdade, E entendeu? essas Mas o casas? ja... Hã? Não, pode continuar. Mas como é que fala? É mais nessa questão assim, que Tá. realmente os japoneses eles são mais fortes com relação à tradição e comportamento em sociedade. Tá. Essas casas que a gente vê de 2 por 2, isso é verdade? Existe mesmo no Japão? Casa assim muito pequena, que tudo é funcional. Tu baixa uma cama, vira uma mesa, levanta a TV, vira um fogão. Existe mesmo isso? Assim, existe sim, obviamente, Uhum. em cidades como Tóquio, Osaka, existem casas pequenas, mas não é que nem as pessoas mostram. Eu acho que é mais na China que deve estar tendo. Aqui, as casas, menores casas, são em média, sei lá, 15 metros quadrados. Mas não é muito. Os japoneses, eles ocupam muito espaço, eles acumulam muita coisa, eles compram muita coisa. Então, assim, mesmo, sei lá, um estudante que não tem uma condição financeira tão boa, ele tem uns 15 metros, né, um quarto, sala, né, uma kitnet, e tem uma cozinha pequenininha e a parte do banho e do chuveiro. Mas Isso sim, funcional. Ah, funcional. e a questão da língua? É mais fácil falar do que escrever? Ou é mais fácil falar, imagino? E como é que é a questão da língua? Cada símbolo daquele ali é uma palavra? Tu sabe escrever? Me explica um pouco. Bom, eu confesso que hoje eu tô no nível intermediário de japonês, eu não consegui passar para o avançado. Ah, de escrever. É, e Tá. até mesmo de alguma, assim, o idioma japonês, ele é um idioma que requer muita disciplina. E isso faz parte até mesmo da cultura, e da filosofia japonesa. Tá. Então, assim, para você ter ideia, as crianças são alfabetizadas aqui no Japão, dizendo que podem ler e escrever com 15 anos, tá? 15 anos. Em 15 anos. Não é que nem no Brasil com 7 anos, não. As Porque eles crianças. conseguem. Hum. Eles Não, eu não estão entendi. Eu não entendi. alfabetizados. Eles Vamos são lá. alfabetizados com 15 anos. Com 15 Não, anos. mas as Eles têm a escolas não são capacidade muito de ler e rígidas aí? escrever. Hã? As escolas não são bem rígidas aí? São, mas é porque as crianças com 7 anos elas aprendem hiragana e katakana, que são as escritas por sons. E aí os kanjis, que são realmente bastante complexos, é quando eles praticamente entram no high school que eles conseguem aprender todos os kanjis que realmente eles usam, sabe? E Então, eles como se são fosse. alfabetizados, eles têm capacidade de ler e escrever um jornal, um livro, com 15 anos de idade, mais ou menos. Caraca! Se Porque não, no. tem os jornais, revistas para as crianças, para os níveis mais Ah, baixos. sério, que demais isso! Que demais isso! Tem uma escrita meio que básica, assim, basicona para as pessoas se comunicar, para as crianças se comunicarem. Elas são alfabetizadas aos 15 para poder escrever um livro, por exemplo. Uhum. Nossa, Isso, que mais genial! complexo para eles terem capacidade de ler e escrever. Que genial isso! Nossa, que coisa incrível! Tá, e tem uma pergunta bem específica. Tu já viu alguém que fez uma tatuagem em japonês e que o significado estava errado? Tu já viu? Tem o significado errado. Que mais? Tem que não é kanji japonês, é kanji chinês. Tem muito também isso. Caraca, Porque que o demais. kanji, né? O kanji, as escritas, eles vieram da China, não é japonesa, não é originária do japonês. Só que, obviamente, como veio da China há mais de 1000 anos, veio as adaptações, né? E aí o kanji do Japão não é o mesmo da China. Então, muita gente faz os kanjis do chinês e não é do Japão, sabe? Querendo fazer japonês. Tem Entendi. bastante. E Cara, que não, os demais. japoneses não fazem tatuagem de kanji, eles fazem, né, tem as tradicionais tatuagens dos yakuzas, né, a tatuagem ainda aqui no Japão como é que eu falo, discriminatória, os japoneses não fazem, não, assim, normalmente não,
E é dos Yakuza, da máfia, é bem específica, é colorida, é pelo corpo, assim, é bem interessante isso. A minha guria quer saber sobre o termo otaku. Não sei se Otaku. tu, otaku. Aqui no Brasil Uhum. significa quem gosta de anime e tal. Anime de mangá, sim. E aí no Japão, o que que é? Então, otaku é a pessoa que é, como é que eu vou falar? Viciada. Viciada. A pessoa é viciada. Isso. Então, assim, ou então, sabe, gosta muito de uma coisa, assim, é que a pessoa é compulsiva. A palavra boa é compulsiva, não Compulsiva. Pode ser em viciada. qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem otaku aqui, por exemplo, de trem. Então as pessoas são viciadas em trem. Eles vão para a estação, lançou um trem novo. Aí eles vão para a estação, tira foto do trem, e tira foto de não Caraca. sei o quê, e tira foto de não sei o quê. Aí tem, não sei, lançou um trem XY, eles vão lá, catalogam, sabe, tem hotel do lado das estações para você poder tirar foto da garagem dos trens. É tipo assim, de avião. Tem gente otaku de avião que vai para os aeroportos, leva aquelas câmeras gigantes para tirar a foto dos aviões. Tem otaku de. Ai, gente, tem otakus para De tudo, assim. tudo, de Otakus tudo. de tudo, de Ah, tudo. e assim, ó, Dragon Ball Z, Goku, Pikachu, isso aí é coisa de brasileiro? Ou aí é coisa de adulto, de criança, como é que é? Ah, Isso é. cosplay também de desenho japonês, o pessoal também, o pessoal faz aí, ou isso é brasileiro, coisa de brasileiro? Então, vamos lá, deixa eu explicar, porque tem várias regrinhas aqui no Japão, né? Tá. Primeira coisa, os animes, tem animes para todas as idades. Os japoneses consomem muito anime, eles gostam, só que assim, eles consomem ainda mais mangá. Assim, mangá, que é aquela né, revista em quadrinho, isso realmente eles consomem bastante. Tanto crianças como adultos. E o mangá não é só sobre, como é que eu vou falar? Histórias de, sabe, de, sei lá, Turma da Mônica. Não. Eles têm histórias complexas, histórias de livros, sabe? Ele tem histórias bem complexas que eles fazem de mangá que é muito interessante. Nossa, tem milhares e milhares de livros, né, de séries de mangás. Tem mangás com mais de 1.000 edições. Que mais, assim? E eles leem o tempo todo, E a todo o tempo. escrita é feita, como tu me falou, uma escrita mais elaborada para adulto e outra para criança. Não, os mangás, eles são muito de figura, né? Eles Ah, são muito figuras e tem as escritas específicas, então são escritas mais rápidas, eles passam muito rápido. Eu fico até assustada, porque eu nem olhei direito assim a página, as pessoas já leram tudo e já passaram, entendeu? tá. É muito interessante. Então, os mangás e animes consumido por toda a idade. As pessoas mais velhas que não consomem tanto, elas já é uma outra geração. Mas mangá e anime é sensacional, tem qualidade. E assim, é até engraçado que eu mostrei Tá. recentemente pornô, assim, pornô tem muito em mangá. Eles consomem muito em mangá, né, não tanto em animes. E é isso. Aí, sobre Dragon Ball, Pikachu, tem café do Pikachu, tem loja do Pokémon aqui no Japão, vende bastante. Dragon Ball tá um pouquinho fora de moda, digamos Passou assim, já já. passou a moda dele. Então, né, não tem tanto. Seiya, né, que minha geração, Cavaleiros do Zodíaco, é de Sei. 1985, então também já está passado, Ah, o assim, é difícil. Jaspion. O Jaspion é do Japão. Cara, o É do Jaspion Japão. é o que eu assistia. Nossa! Me Nossa, fala do Jaspion. eu postei recentemente uma foto de um boneco do Jaspion. Ele já tá, sabe, nas lojas de otakus, né? Nas lojas de mangá e animes, como brinquedos usados. E é caro comprar esses brinquedos, porque são da década de 80, né? Cara, Então, assim, é caríssimo você comprar um boneco do Jaspion que hoje. Não demais. tem.
Eu fui assistir um Jasper agora quando adulto, dava para ver um papelão se mexendo, assim, como se fosse uma árvore. Era. E a Genial! gente amava. A gente amava. Eu tenho uma pergunta que, nossa, eu tenho muita vontade de fazer. O sushi daqui é diferente do sushi daí? Ai, sim, muito diferente. Tem temaki de goiabada aí? Não, não tem. Na verdade, Como é temaki que é? é comida de supermercado, porque não é de restaurantes. Até é Ah, de restaurante, tem alguns restaurantes de sushi que fazem, mas não tanto. O sushi aqui, ele tem níveis, né? Então, tem o níveis. nível sushi bar, que é o nível mais caro, que você chega a pagar uns US$ 400 por jantar. Então, Caraca! aí ou mais. Você paga até, tem gente que paga até US$ 1.000 no jantar aqui no Japão. É, por pessoa, tá? Que eu tô falando, né? Não é por grupo, não. Então, assim, aí assim, é o chefe que ele pega o peixe fresquinho, prepara para você o arroz, tudo produtos selecionados, cortes perfeitos, ele explica, sabe? É um acontecimento. O E evento. realmente é um evento, e são lugares, restaurantes pequenos, para poucas pessoas, e eles servem o saquê, né, saquês especiais, e aí você tem uma experiência, assim, gastronômica incrível. E os peixes aqui no Japão são maravilhosos, eu não tenho, assim, eles derretem na boca, Nossa. é uma experiência, assim, só para quem realmente gosta de gastronomia, e quer conhecer aqui o Japão, os sashimis do Japão são incríveis. Assim, eu sou taurina, amo sashimi, amo peixe e eu como muito, assim. Tem um mercado aqui perto de casa, que é o mercado de peixes, e eles fazem feiras todas só no final de semana e feriado. E assim, gente, eles colocam assim umas bandejas, você vai escolhendo, os peixes são muito, muito bons. Realmente, sashimi no Japão é especial. Aí te explicar, aí tem, né, o sushi Uhum. bar, que é o nível mais alto. E aí tem os kaiten sushi, né? Que são os sushis de esteiras. Esses daí, eles Ah, tá. são mais populares, assim, preços mais acessíveis, você paga em média de US$ 20, tá? E aí vai passando o sushi, você pega um sushi, o que você quer comer, pede na tela, né? Aí vem ele no Shinkansen, no trem-bala, assim, é muito legal. E aí tem esse de restaurante, os sushis de restaurante também. Tem também, né, os sets também em restaurante, que aí pode ser um pouquinho mais caro, em média uns US$ 50, e é bem gostoso também. E tem os sushis mais baixos, que são os que a gente compra em supermercado, que Ah, em também são, supermercado. que também são muito bons. A qualidade é boa e tudo mais. Só que assim, e tem a hora, né? Tipo, você vai para o supermercado às 7 horas da noite, ele tá 50% de desconto. Então, Ah, porque tá no final do dia já. sim, então tem a hora de Tá. comprar o sushi e tudo mais. E é bem diferente, é muito gostoso, é Vocês falam fresco. sushi? Sushi. Sushi? Sushi não. Sushi. É porque, como é que fala? O português a gente tem, né? Oxítonos eita, Paroxítonas e proparoxítonos. A proparoxítonas. gente tem, né? O nosso idioma ele varia de pronúncia. O japonês ele é estático. Você tem que falar tipo sem se mover muito. E Tá. aí é diferente. Depois, no final, eu conto a história, como é que eu aprendi a falar o Não, mas japonês, porque eu quero saber agora. você quer saber agora? Não deixe para Então, depois o que você. Nem sei qual é o resto da frase. Pode, não hum, deixe para depois o que você pode fazer agora. tá. Então, essa história é muito engraçada, eu conto bastante, mas é porque é clássica. Eu cheguei aqui no Japão
E o meu ex-marido, ele falava assim, porque eu na Argentina aprendi a falar espanhol em 2 anos, quero que você aprenda japonês em 2 anos. Eu falei, tá bom. Fiquei a louca, estudando compulsivamente. E aí, em 6 meses, eu achei, assim, comparado com outras pessoas, eu achei que eu estava num nível de japonês excelente. Eu falei, gente, já estou Tá, entendendo tudo, já estou falando tudo, é tô uma coisa sabendo. espetacular. E aí, uma das professoras falaram assim, olha, estavam procurando alunos para participar da competição de speech contest, tipo assim, de apresentação, né, Tá. de japonês. E eu falei, não tenho muito vergonha de falar, acho que vai ser legal. Eu falei, eu E quero tem um pouco de participar. conhecimento, vou lá. Tô arrasando no japonês, vou lá. E só que eu não entendi muito bem a explicação dela, achando que eu estava entendendo, né? Aquela concordada assim, aham, sim, mas não entendeu nada. Exatamente. Tá. Mas eu falei, tá, eu vou participar. E ela, que bom, porque realmente ninguém quer fazer. E eu falei, vou. E aí eu comecei a preparar o texto, fazer as coisas, tal, estudando japonês. E aí, faltando, sei lá, uns 2 semanas, 3 semanas, que saiu, né, o impresso e tudo mais, a propaganda da competição, eu entendi que a competição era da cidade e que era, tipo, no auditório para mais de 200 pessoas. Tipo assim, era um negócio Nossa. imenso. E aí eu falei, gente do céu, o que eu fiz da minha vida? Vou E ter que aí, ir. tipo, eu entrei em pânico, e aí eu pedi, né, pro meu ex-marido me ajudar a fazer o texto, e eu lia ele compulsivamente, e ia para o curso de voluntários, né, eu não paguei o curso, era curso de voluntários de japonês que eu fazia na época, uma vez por semana. E aí a professora chegava assim para mim e falava: Você está falando errado, você está falando errado. Por exemplo, eu falar o meu nome, né? Watashi no namae wa Carolina desu. Aí eu falava: Watashi no namae wa Carolina desu. Ela tá errada. Watashi no namae wa Carolina Tem que desu. ser reto. E aí, isso foi nisso que eu aprendi a como, sabe, estabilizar o jeito de falar japonês. Tanto que, como é que eu falo? Sempre que eu converso com os japoneses, eles se surpreendem. Mesmo eu não tendo vocabulário tão bom, mas de eu falar, sabe, do jeito que eles falam, é A, bem interessante, a assim. E entonação, tu a sabe. entonação. E ao final Se da fosse um concurso história. de entonação, talvez tu teria te dado bem. Não, mas ao final da história, fui Ah, para a competição, fiz a apresentação, fiquei em segundo lugar, e todo mundo caraca! assim, saí no Jornal da Cidade Que tri! e ganhei um prêmio, dinheiro também, assim, eu guardo isso com bastante Que carinho. demais, ganhou até dinheiro. Mas tu foi corajosa. Fui. Tu foi, Nossa, quando eu olhei aquele mundo de gente, falei, Deus do céu, tu foi respira corajosa. e vai. Bom, tu falou dos restaurantes, é verdade que dar gorjeta aí meio grosseiro? Não é grosseiro, não é comum, na Não é verdade, comum. sabe? Porque aqui tem o omotenashi, que é tipo assim, o jeito, assim, o omotenashi é tipo a qualidade de serviço. Porque o japonês, ele tem vários kami-samas, eles têm vários deuses, tá? Vários deuses, E tá? tem o deus da privada, tem o deus de várias coisas. E de alguma forma, Da os privada. clientes. É, tem umas histórias. Aí, O deus da, o deus da privada do vaso. É, tipo assim, você Nossa. tem que agradecer. A comida também é um Deus, sabe? Então, vários elementos da vida cotidiana, eles têm milhares de deuses. E aí, o Kyakusan, né, o Kyakusama, que é o cliente, para eles é de alguma forma um Deus.
tá? Não é que seja uma figura de Deus, mas é uma forma importante, porque eles entendem que eles só podem né, ganhar dinheiro e viver por conta do cliente. Então, para eles, o serviço, tratar bem é muito importante. Por isso que, assim, o serviço aqui no Japão, ele é extraordinário, assim, comparado com outros países. Os japoneses são bem atenciosos, eles cuidam, eles, sabe, você entrou na loja, todo mundo fala, irashaimase, aí você saiu da loja, arigatou gozaimasu, eles Legal. ficam, tipo assim, cumprimentando, e realmente a questão de serviço é incrível. E a questão da carne de cavalo? Ai, eu adoro! Tu, tu gosta? Que demais, que coisa incrível, outra cultura, né? Tu não Hum, acha? É demais isso, é demais. Posso contar da carne de cavalo? A Por carne de favor. cavalo, ela é da ilha de Kyushu, porque eu moro na ilha de Kyushu, Tá, no sul do Japão. tá. E aí a carne de cavalo é da província, né? Aí pode colocar aí, é para baixo, exatamente. É de Kumamoto, vê aí, no Esse aqui centro no da ilha meio, de tá. Kyushu. E a tua cidade Isso, é aqui em cima. exatamente. Tá. E aí, gente, Kumamoto, ele é famoso pela carne de cavalo. E assim, você vai lá na estação, tem vários restaurantes de carne de cavalo, e a carne de cavalo é servida crua, tá? Ela é crua, é carne crua. E é uma delícia. Eu não sei explicar. É muito gostoso, eles colocam um tarê junto, fica muito saboroso. Tem também a carne de cavalo cozida, e assim, é bem gostoso. Isso vem da época dos samurais, assim, né? Porque eles lutavam com cavalos e quando os cavalos faleciam, eles usavam a carne, né? Para aproveitar também. Então, o costume começa aí de comer carne de cavalo. Que E é bem legal, saboroso. que legal. Que coisa incrível isso, né? Saber que outra. Que aqui nem nos passa pela cabeça essa cultura. Mas, enfim, que coisa incrível. Tá, eu quero saber se tu foi lá em Hiroshima, Nagasaki. Tu foi? Sim, Nagasaki é do lado, né? Nagasaki. Nagasaki é aqui pertinho. Tá. Sim, é pertinho. E aí, como é É que é? pertinho. Então, vou apresentar um pouquinho também. Eu trabalho aqui no Japão como guia turística também. Guia Legal. turística e monto consultoria de viagem. E assim, eu trabalhei também como guia para os japoneses, não é que eu já fiz durante o coronavírus, que não vinham estrangeiros, eu fui, tipo assim, guia de excursões de japoneses, com mais de 40 pessoas, eu no Nossa, ônibus explicando, sabe, levando que aqueles pauzinhos demais. assim, com a bandeira, e apresentava os lugares daqui de Kyushu. Então, eu tenho a carteirinha, eu sou certificada. E como eu sou apaixonada por viagem, realmente assim, além, né, dos lugares famosos, Hiroshima, Nagasaki, Osaka, Kyoto, Nara, né, Tóquio, além desses lugares muito famosos, para mim os lugares mais especiais do Japão são as ilhas. As ilhas são incríveis porque as ilhas são sagradas. Então adoro visitar ilhas. Okinawa é incrível, sabe? Aqui perto de Fukuoka tem uma ilha chamada Ikinoshima, que é a Ilha do Macaco. Tem muitas coisas incríveis assim. O Japão ele tem, né, por conta do shintoísmo, vários lugares sagrados, religiosos, com uma energia muito legal. Que Então é coisa incrível. muito bom viajar no Japão. Eu realmente recomendo. Coisa incrível. E já que tu falou em turismo, Hum, eu vou fazer umas perguntas, que são umas perguntas tradicionais aqui, que eu faço para todo mundo que passa por esse programinha que não faz mal para ninguém. Essas perguntas, elas têm um oferecimento da Tribos Ecoturismo, ah, 15 anos de trabalho lá no Nordeste brasileiro, tá? Eles têm roteiros para todo o Nordeste, com turismo rural, turismo cultural, histórico, terceira idade. E, então chama o pessoal ali, tá passando aí embaixo o Instagram deles. A pergunta é a seguinte, ó, um local daí que é super valorizado, não sei se existe, é super valorizado e tu foi lá e tu achou, meio mais ou menos assim. Tem algum tá. lugar? Tem vários, na Tem vários. verdade.
Tem vários, porque aqui no Japão eles gostam muito de lugares instagramável, né? Tá. Então, por exemplo, aqui na minha ilha de Kyushu tem um lugar que se chama Takachiro. É difícil de Takachiro. procurar, talvez. Takachiro. T-A-K-A-C-H-I-K-O. É uma, é uma cachoeira, uma cascata, que Hã? assim, as pessoas olham no Instagram, parece um negócio Essa cachoeira extraordinário. aqui? Exatamente, essa cachoeira aí. Tá. É, Lindo, lindo. As fotos são lindas. Então, as fotos são incríveis. A luz do lugar, assim, para quem gosta de fotografia, é incrível. O lugar também é sagrado, é um lugar da deusa Amaterasu, né? É um lugar sagrado para os japoneses. A deusa Amaterasu é a deusa principal do Japão. Ela representa o sol, né? Em muitas culturas, o sol é representado por uma figura masculina, mas no Japão é uma deusa. E aí, só que assim, você pega o barquinho, você demora 2 horas. E essa cachoeira é muito pequena, gente, não é tudo isso. Não é tudo isso. Não, e eu ia para esse lugar toda semana eu fazia guia para esse lugar, e eu toda vez eu olho assim, eu falo, não, gente, não é tudo isso, calma. Mas é um Que lugar demais. muito bonito assim, tipo, para você caminhar, sabe? No meio das pedras, é tipo uma tem um rio assim, cascata, mas o Legal. lugar em si Não não é é tudo isso. tanto. E em Tóquio é a Harajuku, né? Que todo mundo Harajuku, fala muito. como é que é? Eu gosto, mas que é o lugar otaku, né? Já foi super legal, mas hoje tá muito turístico e é para turista, assim, não é mais tão aquela cultura kawaii do Japão, Isso sabe? Já aqui. deu uma Exatamente. Tá. Ah, olha, sabe o bairro da Liberdade lá, lá em São Paulo? Não Já tem fui nada, muito. não tem nada a ver com o Japão. Tem algumas lojas que vendem coisas japonesas, tem os cafés que eles replicam, que é estilo japonês. Exatamente, você vai para Harajuku pensando que você vai encontrar essas japonesas todas Sim, essas vestidas. aqui. Na verdade, antigamente era assim. Só que agora as pessoas que estão vestidas assim já é propositavelmente para os estrangeiros tirar foto, já é da loja, sabe? Já é uma Entendi. coisa mais feita, assim. Já foi bem divertido, assim, a rua Harajuku, mas, né, Takeshita, né? Só que agora não, eu não sei, eu Mais ou já menos. não curto tanto, é muita gente, Enfim. realmente, Bom, eu quero saber o contrário enfim. também. Quero saber o contrário. Ah, Agora temos muito, temos muito. que demais, que demais. Começar pelas ilhas. Tem uma ilha aqui em Kagoshima, no sul do Japão, Bem no que sul se também. chama no sul, que se chama Amami. Amami, e é uma coisa incrível. É legal para fazer mergulhos, é legal para pessoal que gosta de, né, trilhas e naturezas. É um lugar fantástico. Para mim é um dos lugares mais É um dos incríveis. lugares Exatamente. É bonita mesmo. extraordinário. Olha isso aqui, olha, É olha essa um, foto aqui. uhum. Deixa eu abrir aqui no. Nossa, que A lindo. Mami é lindo. É, Opa, não abriu. voltou. Vou abrir uma outra aqui. Ah, porque a foto não tá abrindo. Pera aí. Agora vai abrir. Nossa, mas é lindo mesmo. É. E também Essa é os uma dica, então. vulcões no Japão são lindos. Ah, isso é muito incrível. A Mami. Eu fui para, como é que fala? Eu fui muito para Okinawa, né? Okinawa, que é bem famoso. Eu também adoro, é muito bonito, mas eu gostei mais de Amami. A Amami é bem incrível. É a tua É no dica. mesmo estilo de Okinawa. Os vulcões no Japão é lindo. Os vulcões tipo, tem aqui na ilha de Kyushu, tem o Monte Aço, que é um vulcão que está ativo.
você chega a ver as lavas do vulcão. É muito bonito também a região. Esse aqui, o Monte Isso, um Aço. monte. E às vezes ele explode também, é bem legal. Nossa. Bom, eu também quero saber sobre o que tu acha melhor no Brasil do que no Japão e o que tu acha melhor no Japão do que no Brasil. Bom, Japão e Brasil, eles são muito opostos, né? Eu acho que são, tudo que a gente tem como verdade no Brasil aqui é o contrário. Por isso que a Até gente mesmo, tem. por exemplo, Aqui é 9h15, aí 9h15. exatamente. E até mesmo, por exemplo, arroz. Arroz e feijão no Brasil é salgado. Arroz e feijão aqui no Japão é um doce. É, É um doce que demais. Tem a um gente tem um doce. feijão igualzinho do Brasil, né? O azuki, o zenzai, parece o feijão nosso, só que ele é com açúcar. Então, assim, tem bastante. é, Isso, os moti, né? O dentro o moti, para quem não sabe, né? O anko, né? O moti é feito de arroz, eles pegam o arroz e amassa até ele virar uma coisinha gosmenta, assim, e dentro eles recheiam com anko, né? Que é o feijão também amassado. E tem também os enzai, né? Que é o caldinho de feijão que eles fazem doce. Além de, por exemplo, no Brasil, quem usa fio dental são as mulheres. Aqui, quem usa fio dental são os homens. Então, Fio é tudo dental ao da contrário. praia. Não, nos eventos de verão. Os Nos eventos eventos, de nos verão. Natsumatsuri, quem usa, né? Os sumôs não usam aquela roupa, né? Que Sim. fica só a bandinha ali da bunda, então, exatamente. É aqui, Aí, cara. aqui no Japão, tradicionalmente, isso é uma roupa super antiga e tradicional para mostrar a virilidade dos homens. Então, se você vier aqui no verão do Japão, você vai ver os homens de fio dental. Que demais. Que demais. E isso tu acha que essas diferenças, tu acha que no Japão são melhores? Não, o que eu acho assim no Brasil melhor, vamos lá. Ah, O que eu gosto muito do Brasil é a liberdade individual da gente. A gente sabe, a gente pode rir alto, a gente pode conversar, a gente pode, né, chegar assim para a pessoa conversar um pouquinho, todo mundo tá aberto, né? Eu gosto do calor do Brasil também. Sei lá, as praias também, nossa, as coisas são mais acessíveis. Não, eu não sei. Assim, as praias têm melhores areias. As areias aqui do Japão não são muito boas, não. O que mais que eu gosto do Brasil? Eu gosto das frutas, né? Aqui no Japão são bem caras as frutas. Então é mais isso, assim, do Brasil, das pessoas também. Eu gosto muito de nós, assim. Eu acho que o povo brasileiro é incrível. E aqui no Japão eu gosto muito também como eu gosto da liberdade, eu também gosto da organização. Então, eu entendi. acho que, né, ter um pouquinho do respeito coletivo, sabe? De ter tudo organizado, previsibilidade, né? No Japão eles trabalham muito com previsibilidade, então eles querem saber que horas começa, que horas termina, tudo, assim, você tem que ser previsível. Então eu gosto disso de alguma forma, e a segurança, né? Aqui o Japão Sim, realmente, eu acho que do mundo inteiro é um dos lugares mais seguros para você viver, se locomover, sabe? Realmente é um lugar que transmite segurança. entendi. Uma questão sobre os hábitos. Eu quero saber um hábito teu que tu já adquiriu e que já faz parte do teu dia a dia aí do Japão, que é um hábito japonês e que a gente aqui acharia meio estranho, ou quando tu fala com um brasileiro, ou quando tu vem pro Brasil, ou quando tu voltar pro Brasil, se tu voltar algum dia, o pessoal vai achar estranho. Qual tu acha que seria? Eu peguei vários hábitos, Vários. assim, Ah. muitos. Por exemplo, não entrar em casa com sapato é uma coisa que me incomoda, de estar sempre cumprimentando as pessoas com o pescoço. Ah, sim!
sempre os gestuais. Eu, não quero isso. Tipo, eu falo assim, né? Fazer Isso assim o aqui gestual? é tipo, dá mé. Tipo, não faz isso. Não quero. Tipo, você pergunta, Carol, você quer comer, sei lá, sorvete? Não. Ah, isso Ai, quer dizer que caraca! esses gestuais, que mais? Que eu mudei muito, acho que a forma de falar, eu tô mais tranquila, que a gente vibra mais numa, sabe, numa tranquilidade, porque eu também tô no interior, né? No interior, entre aspas, mas assim, é, tipo, de ter menos coisas, sabe? É, parece que é meio louco, porque no Japão, na verdade, é muito consumista, mas eu peguei um jeito mais antigo. Eu me apego muito aos estudos da filosofia japonesa antiga, que eu gosto bastante. Então, eu realmente tento diminuir os consumos, pedir desculpas, eu peço muitas desculpas, eu realmente sempre me preocupo com a outra pessoa, o que ela tá. Só que assim, não é no sentido de querer agradar, mas no sentido de comunicar o que eu quero. Então, os japoneses, eles comunicam muito, tudo, até demais. Mas a gente no Legal. Brasil, Tem a gente não responsabilidade. comunica. Exatamente. No Brasil, a gente não comunica as coisas. E aí, porque eles querem saber, né? Previsibilidade. Então, eu comunico bastante as coisas. É um costume que eu acabei tendo. E quando eu encontro brasileiros, todo mundo fala: Não, cara, você não precisa pedir tanta desculpa. Ou Sim. eu já entendi, tá tudo certo. Eu falo: tá tudo certo? Ah, tá bom. Ufa, então tô tranquila. Que demais. Eu quero saber um hábito também, que é brasileiro, que tu não perdeu aí. Aquele hábito brasileiro. Ah, Além do chimarrão. chimarrão. Não, além do chimarrão. Chimarrão eu já vi. Eu quero outra história, Calu. E de conversar com as pessoas na rua. Eu converso com todo mundo. Não perdi isso. Tá os velhinhos, tá todo mundo, oi, tudo bom, E sabe? esse tempo Paro, louco. converso. com- Sou conversadeira mesmo. Que mais que eu. Hábito brasileiro. De sorrir mesmo, sabe? De não ligar muito porque as pessoas estão pensando de mim, eu faço as coisas. Isso eu não. Isso eu realmente. Por mais que eu entenda que eu tenho uma preocupação, né, social, mas eu vivo no meu mundo, assim, o que eu quero fazer eu faço e tá tudo certo. Mas eles estranham. Pô, tem uma pergunta que eu acho que tu é a pessoa indicada para responder, que é sobre as Tá. tradições do Japão. Porque tu Hum. conviveu numa família que tu mesmo falou, que é uma família tradicional japonesa. Eu quero saber qual que tu lembra agora para nos contar de uma tradição deles, sei lá, seja na refeição, seja Ah, num dia. Me conta algumas aí. um hábito que você falou que realmente é tradição aqui no Japão é antes de comer, né, você agradecer a comida. Itadakimasu. Isso eu não consigo comer sem antes agradecer pela comida. É uma coisa que é um hábito e é uma tradição japonesa. Os japoneses sempre antes de se alimentar, eles fazem assim, itadakimasu, que é uma forma de agradecer a pessoa que cozinhou, toda a cadeia, né, produtiva do alimento. Legal. Que é mais de hábitos? Sabe, de hábitos que nossa, tipo assim, por exemplo, se eu ganhar alguma coisa, se você me der um doce, eu tenho que retribuir. Então, assim, a questão da retribuição, isso é um hábito muito forte aqui no Japão. Então, se você me convida para jantar e paga o meu jantar, de alguma forma eu tenho que retribuir isso. E isso está nas pequenas coisas. Se eu estou com uma dificuldade em acessar um site, você me ajuda, depois eu vou lá e te dou um docinho, alguma forma física de agradecer o que você fez. Tem Ah, uma história que eu vou contar rapidinho de uma professora não precisa japonesa nem ser minha. rapidinho. Fica tranquila. É, assim, é muito legal essa história, porque ela foi para a Europa viajar sozinha, sabe, fazer, eu não sei se foi sozinha, ela foi para um curso, alguma coisa que ela tinha que fazer. E aí, ela, antes de ir para o Japão, antes de ir para a Europa, ela preparou vários saquinhos de biscoito, de biscoito. E aí ela chegava assim, toda vez que ela tipo estava perdida e precisava pedir ajuda de alguém,
Aí ela pedia ajuda, a pessoa ajudava, ela dava o biscoitinho de forma de agradecimento. Quando ela contou isso, eu falei, gente, não é que todos os japoneses façam isso, não, tá? Mas algumas pessoas mais velhas, elas têm muito forte essa parte da tradição de agradecer. Então, e assim também, por exemplo, se eu viajo, vou para algum lugar, quando eu volto, as pessoas normalmente trazem um docinho desse lugar, né? Para fazer com que a pessoa sinta, né, que participou um pouco da viagem. E uma coisa interessante sobre presentes aqui no Japão, né? Os japoneses, eles não gostam de dar presentes físicos, tipo assim, sei lá, chaveiros, toalhas, muitas dessas coisas que a gente compra no Brasil. Pijama, chinelo. Não, essas coisas normalmente não, porque são coisas pessoais. Tá. Então, eles dão muita comida, frutas, e, né, Fruta é dinheiro. comum. Fruta é presente. Fruta é presente. Eu lembro meu primeiro aniversário aqui no Japão, Como né? Eu é que saí do foi? Brasil, ganhava um monte de presente, um monte de tralinhas, né? E aqui no Japão, meu primeiro aniversário, meu sogro chegou com melão. Eu falei, putz, eu comi isso toda semana. Que genial! Que Ai, genial! eu fiquei assim, poxa, tipo, meu Que aniversário, eu demais! quero ganhar alguma coisa. Eu falei, melão, sacanagem. Que demais isso! Mas assim, mas o meu sogro é super querido, ele levava toda semana umas frutas e tal, e frutas é presente. Então, os docinhos, sabe, chás, eles sempre levam. E quando eu fui para o Brasil, eu levei só chá verde, saí distribuindo chá verde para as pessoas. Acho que ninguém tomou, mas eu fiz minha parte. Pois é, tu foi gentil como os japoneses, né? Alguma outra tradição que tu lembra lá da família que tu conheceu? Hum, Algum programa de deixa eu- TV é tradição assistir? Alguma. Tem. Tem? Qual? Tem os programas, tipo assim, no Brasil não tem os da virada do ano, tem programas Sim, de virada sim. do ano. Aqui, assim, as TVs, né, tem pessoas que estão há muitos anos ali, tem uma senhora que eu esqueci o nome dela, mas ela tá com quase 100 anos e ela tá na TV japonesa. A gente acha depois e coloca nos comentários aqui do vídeo. Pronto, eu esqueci, realmente eu É esqueci. a Ela é Hebe muito Camargo famosa. do Japão. Exatamente, Tá, ela é exatamente. Só que ela é mais saudável, ela viveu mais do que a Abby. tá bem. E que mais? Ah, não sei. Tem muito. Programas japoneses têm de tudo, né? Eles aqui na TV, os japoneses eles são muito conectados com a comida. Como eu falei para Tá. vocês, a comida é um kami-sama, é um deus. Então, assim, na TV japonesa, vou falar para você que 60%, 80% é sobre comida. Então, eles cozinhando, eles indo para algum lugar do Japão comer alguma coisa, ou indo para algum lugar do mundo comer alguma coisa, mostrando muita comida. Assim, comida é muito forte. Os doramas, né? Os Que é doramas doramas? que são as novelas, né? Tipo Ah, novela, as séries mais curtinhas. Então, ficou famoso na Coreia, mas assim, começou aqui no Japão, né? Os dramas. E são sensacionais. Eu adoro os dramas japoneses, os coreanos também. Tem me muita fala história qual foi legal. a coisa mais tecnológica que tu viu aí. Coisa mais tecnológica aqui. É porque eu já acostumei, né? Então, Tá. não sei, assim, já não tem mais aquela. Olha que Mas legal isso, a assim. TV, assim, uma TV, sei lá, TV mais tecnológica. Eu não sei também se foi uma TV ou se. TV, eu acho que aqui tem, as que tem aqui no Japão tem já no Das Brasil. mesmas Acho do que a Brasil. diferença, as Mas um diferenças robô. daqui. Um robô Robô é tecnológico. normal. Robô é normal. Assim, por exemplo, tem, como é que eu vou falar? Tem hotéis em Tóquio, não, no Japão todo já, o que é o Ren Hotel, Rena Roteiro, que é assim, você é atendido por robô, dinossauros, você é atendido por dinossauros, você é atendido Por por. Hello É, Kitty. que,
Pela Hello Kitty, porque eles fazem, né, os ideogramas, assim, né, as coisas refletidos, e aí ele vai explicando para você, né, completar o seu check-in na máquina e você faz o seu check-in. E aí tipo, isso é normal. Que demais. É, robôs tem em todos os lugares, tinha aquele robozinho que ficava na frente das lojas cumprimentando, tem robô garçom, né? Tem um robô garçom, então assim, que você pede as coisas, ele leva os Ele pratos leva para a você, mesa. e Ah, que aí ele, demais. Nossa, é muita sim. história, é muita história. Eu tenho uma pergunta que também é um oferecimento, dessa vez da Rá Personalizados, que faz boné. Eles fazem boné por R$ 17, boné bordado. Eles são de uma região que tem mais de 100 empresas lá no Nordeste brasileiro também. Por isso que eles chegam nesses preços tão bons. Então, quem tiver interesse, pode chamar ali. Também está passando aí o Instagram deles, tá? Que é a seguinte pergunta, a pergunta que não sai da nossa cabeça. Por que a maioria dos brasileiros, vou falar dos brasileiros, procura o Japão para ir morar? Por que tu acha que eles escolhem o Japão? Bom, primeiro que para morar no Japão é um pouco difícil, tá? E os brasileiros que vêm morar aqui no Japão, eles têm descendência. Então, Não né? é, não é só escolher o Japão. Não, é um pouco burocrático vir morar para o Japão, não é muito simples. E tem muita comunidade de brasileiros, mas eles são descendentes de japoneses. Então, eles vêm trabalhar em fábrica, é uma realidade um pouco diferente da minha. E aí formam-se as cidades brasileiras e as comunidades brasileiras aqui no Japão. Então, lugares que só se falam português, que você tem restaurantes, mercado, tudo brasileiro, é bem legal. E assim, eles vêm para Caraca, eu cá tive muita sorte de te encontrar, né? Porque a chance de eu encontrar alguém de uma comunidade brasileira era muito grande. E tu, tem bastante, e mas tu tá fora desse círculo, né? tem também bastante gente fora do círculo que vem, né, para casar com o japonês ou vem pelo sonho do Japão. E também aqui no Japão, recentemente, tem oferta de trabalho também para estrangeiros, né? Tá tendo um déficit de pessoas mesmo, um problema né, de populacional. Então, eles estão contratando estrangeiros, mas aí você tem que ser, né, formado, tem uma forma diferente. Mas aí o que eu estava falando do por que, que os brasileiros vêm para cá? Primeiro, é questão financeira, né? Hoje não tanto, porque o Japão está entrando num problema econômico um pouco mais forte, mas antigamente, principalmente na década de 90, início dos anos 2000, o salário era muito bom, assim, muito bom comparado, né? Então, o Japão tem um salário, né, realmente comparado com o Brasil, até hoje ainda bom. Então, as pessoas deixam profissão e vêm para cá. Que mais? Só que assim, é uma realidade muito pesada, gente. Para vocês terem ideia, quem trabalha na fábrica trabalha em média 12 horas por dia e é uma jornada, uma semana de manhã, na outra semana à noite. Uma semana de manhã, uma semana à noite. Isso é comum. Assim, isso é comum. E eu fico assim, gente, como é que vocês conseguem? Porque se eu tiver que dormir, virar à noite um dia, eu já, tipo, fico acabada. Imagina isso numa rotina e na outra semana você tem que acordar de manhã cedo para trabalhar. Eu não acho muito saudável, mas é realidade. E, assim, outras formas que os brasileiros vêm para cá é para aprender o Japão, né? Aprender o japonês, que é apaixonado por animes, por mangá. Tem muita gente que vem para as universidades também. É, sabe, tem muita oportunidade de negócios também. O Japão é um mercado aquecido também. Então, acho que, assim, tem muito brasileiro por aqui, sim. É um país super legal. Tóquio é uma cidade muito internacional, então é fácil de viver. Que mais que eu posso falar assim? Eu acho o Japão muito incrível. Eu gosto bastante de morar aqui. Legal, que demais. E tu sabe de alguém que tenha se dado mal
e teve que voltar, por exemplo, para o Brasil, Ai. tu sabe, aconteceu, não precisa nem contar, mas se tu sabe se aconteceu. Olha, eu não trabalho com tradução, tá? Eu não trabalho com tradução, mas eu tenho amigas tradutoras. E sempre tem uma galera que tá, tipo assim, na prisão, sabe? Brasileiros, que eles trabalham, cometem alguns crimes. Então, assim, teve uma coisa que aconteceu na internet, assim, que eu, assim que eu cheguei, assim, que eu li, eu não sei se é verdade ou não, né? Naqueles grupos de Facebook, gente, estou falando de 10 anos atrás, tá? Hum, Então, não sei. É, eu lembro que teve uma história que uma pessoa veio aqui e eu acho que ficou sem dinheiro, sabe? Sem trabalho. E aí, sem lugar para dormir, dormiu num café, numa internet café, que isso é normal aqui ter. E aí ele ficou na internet café pedindo ajuda de alguém, buscando pessoas para ajudar ele financeiramente. E aí ele não conseguiu. E na hora de sair, ele falou que não tinha dinheiro. E aí o dono do estabelecimento chamou a polícia e ele foi preso, porque ele não pois. pagou. Isso Olha, eu não sei se é verdade ou não, foram anos, tá? Tô sim. contando uma história Mas que eu li. acontece então. Acontece de alguém não se dar bem. Porque, na verdade, é uma dúvida que algumas pessoas que assistem aqui esse canal, elas realmente pensam em morar em algum outro país. Passa pela cabeça a Uhum, ideia de morar em outro país. E é interessante a gente falar e conhecer outras culturas, né? E conhecer que, na verdade, as nossas ideias aqui, elas basicamente são culturas. Elas não são definições do que é certo e o que é errado. Simplesmente a cultura. Assim como tu gosta de carne de cavalo, aqui nem se passa pela cabeça comer carne sim. de cavalo. Infelizmente, Calu, a gente vai ter que encerrar. Eu quero te deixar à vontade se tu contar mais alguma história que eu não tenha te perguntado, falar sobre mais algum assunto que a gente não tenha falado. O que, que tu quer? Ai, bom, primeiro Fale. eu quero agradecer, certo? É legal. Realmente fico muito contente de receber o convite aí do Rio Grande do Sul, sabe? Muito legal, né? Eu tenho uma conexão muito forte com os gaúchos. Tu é Eu, gremista ou colorada? eu sou gremista. Aí, gremistona. Então Aí, tá, ufa, porque essa pergunta é difícil, é gente. Pode ser que difícil. eu seja reprovada ou aprovada, mas tudo bem. Que É. demais. E assim, realmente eu fico muito feliz. Eu amo muito o Sul, né? Então, e aqui no Japão eu tenho muitos amigos gaúchos, então é muito legal assim poder conectar com o Brasil. Eu faço, né, para quem quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho na internet, eu faço lives todas as segundas-feiras no site do Japão Aqui. Então, quem quiser me acompanhar, eu estou no Japão Aqui também. Tem no Que teu Instagram, mais? né? Não, não Tem tem. o Vocês link estão. lá? Não, não tem Não? lá. Vocês podem procurar no Google Japão Aqui, gente, que eu tô por lá também. Também, quem sonha em vir para o Japão, quer preparar a viagem, gente, eu monto consultorias especiais, então, assim, personalizadas, sabe, para quem quer conhecer o Japão diferente, sabe? Tem muita coisa legal, tem muita história nesse Japão. Eu sou apaixonada realmente pela parte da história, ninjas, né? Acho que quem cresceu na década de 80, né, com Jiraiya, Jaspion, é louco por ninja. E tem parque de ninjas aqui, é muito legal. Que mais? E é isso, assim, querendo guias, querendo entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo Instagram, tá? Que mais? Não sei, eu estou muito, muito contente. E assim, 感謝してます né? 本当に皆様こちまで見てありがとうございます. Realmente eu fico muito feliz e todo mundo que acompanhou e assistiu essa live até aqui, muito obrigada. Caraca, genial! 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 Nossa, genial! Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que Obrigado mesmo. agradeço, de Obrigado por coração. quem assistiu e a gente se fala. Tchau, tchau. Tchau. Sayonara.